no núcleo crucial da trama golpista. Antes do voto da ministra Carmen Lúcia, que formou maioria, o placar estava em 2-1 pela condenação de Bolsonaro. O relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino tinham condenado, e o ministro Luiz Fux, numa exposição historicamente longa de voto, havia absolvido o ex-presidente. Ontem o Jornal Nacional mostrou os principais pontos das primeiras 10 horas do voto de Fux. Até então, ele só havia condenado o ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Após o JN de ontem, ao longo de quase 3 horas, o ministro condenou somente mais um réu, e por esse mesmo crime, o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Fux absolveu todos os outros réus de todas as acusações da Procuradoria-Geral da República. Na abertura da sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia destacou a gravidade das acusações e o ineditismo histórico desse julgamento. Para mim, todo processo penal é especialmente difícil, humanamente difícil. Juridicamente é uma ação a mais que se apresenta neste processo. Juridicamente é uma ação penal na qual atos são denunciados como práticas delituosas, compete ao órgão julgador, a partir da identificação feita pelos órgãos de investigação e pelo órgão de acusação, tratar sobre a responsabilidade dos autores que tenham sido identificados por aquelas práticas. Tudo seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. A ministra lembrou que em 2025 o Brasil completa 4 décadas de redemocratização com 9 eleições gerais. Ressaltou que as instituições funcionaram mesmo com os impeachments de 2 presidentes e com protestos de estudantes, de caminhoneiros, mas a ministra afirmou que desde 2021 surgiram iniciativas para tentar romper o ciclo democrático no país. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. Nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Carmen Lúcia rejeitou todas as questões processuais apresentadas pelas defesas. Disse que o processo ficou disponível para os advogados, que os réus tiveram amplo direito de se defender e que o Supremo é a instância adequada para o julgamento. A ministra afirmou que era necessária uma resposta rápida do Judiciário à trama golpista e ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. Não sabiam os agressores do 8 de janeiro que o prédio sede do Supremo Tribunal, na leveza de suas linhas e na transparência de seus vidros, enquanto símbolo da democracia constitucional, é absolutamente intangível à ignorância crassa da força bruta. De todo inútil para os que perseguiam a destruição do patrimônio físico do Supremo, que na verdade é patrimônio do povo brasileiro. A democracia brasileira não se abalou.
Os prédios foram reconstruídos. A hora é de julgamento. O Estado democrático brasileiro se aperfeiçoa porque o Brasil é um país e somente com a democracia um país vale a pena. A ministra afirmou que ficou comprovado que os réus se organizaram para atacar o Estado democrático de direito e o sistema eleitoral. A Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância ilegítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Todo o estudo feito me leva aqui a concluir que a prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isto precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. O relator, ministro Alexandre de Moraes, fez então uma parte. Ele reafirmou o que já havia dito no voto de terça-feira, num contraponto ao voto de ontem do ministro Luiz Fux. Moraes ressaltou a existência de uma organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro, que ameaçou, usou violência e praticou vários crimes com o objetivo de perpetuação no poder. Segundo Moraes, tudo fartamente comprovado e seguindo uma linha temporal. Não foi combustão espontânea, não foram baderneiros, né, descoordenados, que ao som do flautista todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Essa organização criminosa, liderada por Jair Messias Bolsonaro, tentou simplesmente se apoderar do Estado. Com o discurso, que Vossa Excelência lembrou agora, com o discurso de desnaturar a questão democrática no sentido de deslegitimar as urnas, fraude à eleição, jogar o povo contra o judiciário, jogar o povo contra a justiça eleitoral, com dois objetivos claros, que são exatamente os objetivos que não alcançaram, mas fizeram atos executórios e consumaram os crimes. Como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro?
Alexandre de Moraes prosseguiu, exibindo vídeos e fotos para mostrar que as manifestações seguiam o mesmo script de pedir uma intervenção militar com a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Voto auditável, acabar com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Justiça Eleitoral, ou seja, tudo a organização criminosa financiando e produzindo. Ou nós achamos que esse discurso, esses cartazes, esses outdoors são normais. Tudo durante esse período todo, até o dia 8 de janeiro. Tudo seguindo o script da organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia retomou o voto. A ministra afirmou que Jair Bolsonaro comandava a organização que atuou com o objetivo de se perpetuar no poder. Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações. E o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura. Até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. Diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. A ministra indicou de forma individual as provas que foram reunidas contra os 8 acusados e votou pela condenação de Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto por organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Carmen Lúcia condenou Alexandre Ramagem por 3 dos 5 crimes. Ele não responde neste momento por dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. A seguir, o voto do ministro Cristiano Zanin. Ele ainda não se separou dela, pelo que ela... Na sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal, o último a votar foi o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Ele começou rejeitando todos os questionamentos processuais feitos pelas defesas dos réus, como o cerceamento de defesa, competência do STF e a nulidade da delação de Mauro Cid. Na sequência, afirmou que ficou comprovada a existência de uma organização criminosa que atuou de forma permanente e estável sob a liderança de Jair Bolsonaro. Eu antecipo compreender que a Procuradoria-Geral da República conseguiu descrever satisfatoriamente uma organização criminosa armada, estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas entre seus integrantes e orientada a perseguir um projeto de poder do qual participavam seus integrantes. O objetivo central dessa organização criminosa, que eu estou também a reconhecer, tinha o objetivo de assegurar
a permanência no poder do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Prossigo no meu voto, dizendo que a prova dos autos permite concluir, que eu vou fazer referência ao longo do voto, que os acusados objetivavam romper com o Estado Democrático de Direito, valendo-se deliberadamente e da condição expressa, da concitação expressa a um desejado uso do poder das Forças Armadas. Havia clara divisão de tarefas. Jair Messias Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa diante da sua posição de comando referendada pela prova documental, que indica que todos procuraram a ele se reportar, além de ser o maior beneficiário das ações da organização criminosa. Zanin reconheceu que houve, por parte da organização criminosa, a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo ele, o uso da violência ficou comprovado e a responsabilização dos réus é necessária. Entendo que a responsabilização adequada e nos termos da lei dos agentes que buscam a ruptura institucional é elemento fundamental para a pacificação social e consolidação do Estado Democrático de Direito. Também é preciso fixar a correta compreensão da tipificação das ofensas penais como delitos de atentado ou de empreendimento, como já foi aqui trazido também nos votos que me antecederam, enfim, sobre a natureza desse tipo ou desses tipos penais. A definição do momento do início da execução é a linha que separa os atos preparatórios não puníveis da consecução de um delito de atentado punível. A saúde política e jurídica no Estado Democrático de Direito exige o que vale para nós seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma e que o ministro Alexandre afirma como sendo essa corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropria da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Zanin disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais réus inflamaram os seguidores com uma falsa narrativa para desacreditar o sistema eleitoral e atacar as instituições, o que não estaria dentro dos limites da liberdade de expressão. Segundo Zanin, mesmo que as ações do grupo não se tenham transformado em atos efetivos, reforçaram a tentativa de golpe. E deu como exemplo o então comandante da Marinha. Colocou à disposição aqui as forças que eram por ele comandadas e que, independentemente da utilização ou não, isso serviu como estímulo para que o líder da organização criminosa pudesse levar adiante a sua empreitada. Então, no caso vertente, várias condutas caracterizam ora ações, ora omissões típicas que fundamentam a autoria, ora instigação, ora auxílio, contribuindo conjuntamente para a tentativa de restrição do livre exercício dos poderes e, posteriormente, para os atos violentos que expressaram de forma pública o projeto de deposição do governo legitimamente eleito. O acusado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, proferiu discursos exaltados em recorrentes manifestações públicas nas quais difundiu notícias falsas sobre a idoneidade de pessoas e instituições, inflamando a população a partir de um discurso de perseguição e aduzindo sempre a possibilidade de se recorrer ao apoio das Forças Armadas. Por fim, Zanin acolheu integralmente as acusações para condenar Jair Bolsonaro por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República e também os outros réus pelos crimes a que respondiam. As provas evidenciam, pois, a integração das ações entre os membros da organização criminosa, tudo a robustecer a tentativa de angariar apoio para fomentar o projeto de golpe que iria culminar nos atos executórios do dia 8 de janeiro de 2023. Autoridades foram monitoradas com a possibilidade real de morte, como se verificou pela revelação do plano Copa 22.
Em síntese, toda essa série de eventos denotam que não houve mera expressão de opiniões controversas, mas um concerto de ações voltadas para a permanência no poder, primeiro por meio da tentativa frustrada de coartar a livre atuação do Poder Judiciário e de interferir nas eleições, depois por meio de atos de força que viabilizassem como estopim a deflagração de uma resposta institucional armada com apoio das Forças Armadas e manutenção do grupo no poder. Na verdade, descortinou-se um projeto permanente de esgarçamento das relações institucionais, acrescidas do intuito, evidenciado desde as lives promovidas em 2021, de restrição do exercício livre da fiscalização contra a majoritária do Poder Judiciário, com escopo de permanência no poder. Houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia e que já foi acompanhada aqui pela maioria dos votos, a partir do eminente relator, do ministro Flávio Dino, da ministra Carmen Lúcia, para reconhecer a procedência integral das acusações. Nos Estados Unidos,